Vamos falar sobre intuição, que aparece no terceiro capítulo com o conto da Vassalisa. A Vassalisa se conecta com a sua intuição através da sua relação com Baba Yaga, uma bruxa assustadora que aparece nos mitos bálticos, na Rússia, na Romênia, enfim, se vocês jogarem Baba Yaga no Google, vocês verão ali uma bruxa bem assustadora. E é ela que conduz Vassalisa em sua jornada à sua intuição. A intuição é um grande tesouro do feminino sagrado, pois é essa intuição que nos conecta aos nossos poderes, à nossa mulher selvagem, à nossa deusa interior, aos nossos recursos internos e que nos dá muitas pistas durante toda a nossa trajetória, durante toda a nossa caminhada. Então, se a gente não escuta a nossa intuição, a gente perde as dicas preciosas que a mulher selvagem nos conta, coisas que ela tem a nos dizer. Então, apreciem a história e tentem aí entender quais são as etapas da jornada de Vassalisa. Era uma vez, há muito tempo atrás, uma jovem mãe que estava em seu leito de morte. Sua filha e seu marido estavam muito tristes, choravam aos pés da sua cama, enquanto a mãe ficava cada vez mais fraca. A mãe chamou sua filha, Vassalisa, que chegou bem pertinho e se ajoelhou ao lado da mãe. "Essa boneca é para você, meu amor", sussurrou a mãe e puxou de suas vestes uma boneca minúscula que, como a própria Vassalisa, vestia roupas coloridas e botas vermelhas. "Essas são minhas últimas palavras para você, minha querida. Se você se perder ou precisar de ajuda, pergunte sempre à boneca o que fazer. Você receberá ajuda. Guarde sempre essa boneca. Não fale com ninguém sobre ela. Dê-lhe de comer quando estiver com fome. Essa é a minha promessa de mãe para você. É a minha bênção, minha querida filha." E com essas palavras, a respiração da mãe diminuiu aos poucos e ela morreu. A criança e o pai choraram e ficaram muito tristes, mas com o passar do tempo, o pai voltou a se alegrar e deu continuidade à sua vida e casou-se com uma viúva que tinha 2 filhas. Embora a madrasta e as 2 filhas parecessem gentis e sorrissem a todo tempo, havia algo de muito errado que o pai de Vassalisa não percebia. As 3, quando estavam sozinhas com Vassalisa, a atormentavam, forçavam ela a servir de criada, a recolher lenha e detestavam Vassalisa porque ela tinha uma doçura, uma beleza, uma coisa especial que elas não tinham. Um dia, a madrasta e suas filhas, que já não conseguiam mais aguentar Vassalisa, prepararam um plano cruel. "Vamos combinar de deixar o fogo apagar. Então, vamos mandar Vassalisa entrar na floresta para pedir o fogo de Baba Yaga.
a bruxa. E nós sabemos o que vai acontecer quando Vassalisa encontrar Baba Yaga. A bruxa irá matá-la e comê-la. E as três riram enlouquecidamente, orgulhosas de seu plano maquiavélico. E naquela noite, quando Vassalisa voltou para casa depois de pegar a lenha, a casa estava totalmente às escuras. E ela ficou muito preocupada e perguntou para a madrasta: o que aconteceu? Como vamos fazer para cozinhar? O que vamos fazer para iluminar essa casa? Ah, sua imbecil, reclamou a madrasta. É claro que nós não temos fogo. E eu não posso sair para o bosque porque eu tenho idade. Minhas filhas não podem ir porque elas têm medo. Você é a única que pode ir à floresta para encontrar Baba Yaga e conseguir uma brasa para acender este fogo. Ah, tudo bem, disse Vassalisa, toda inocente. É isso que vou fazer. E foi mesmo. A floresta ia ficando cada vez mais escura. Os gravetos estalavam aos pés de Vassalisa, deixando a menina muito assustada. Ela colocou a mão bem no fundo do bolso do seu avental e ali estava a boneca que a mãe tinha dado antes de morrer. Só de tocar nessa boneca eu já me sinto melhor, disse Vassalisa, acariciando a boneca dentro do bolso. A cada bifurcação da estrada, Vassalisa enfiava a mão no bolso e consultava a boneca. Bem, será que eu devo ir para a esquerda ou para a direita? E a boneca respondia: vá para a direita, vá para a esquerda, sim, não, vai para lá, vai para cá. Vassalisa dava à boneca um pouquinho de pão enquanto caminhavam, seguindo o que sentia estar emanando da boneca. De repente, um homem de branco, num cavalo branco, passou galopando e o dia nasceu. Mais adiante, um homem de vermelho, montado num cavalo vermelho, passou e o sol apareceu. Vassalisa caminhou e bem na hora que estava chegando na casa de Baba Yaga, um cavaleiro vestido de negro passou trotando e entrou direto no casebre. Imediatamente, a noite chegou. A cerca, feita de caveiras e ossos ao redor da choupana, começou a brilhar com o fogo interno de tal forma que a clareira na floresta ficou iluminada com uma luz assustadora. Ora, Baba Yaga era uma criatura temível. Ela viajava não numa carruagem, mas em um caldeirão que voava sozinho. Ela remava este veículo com um remo que parecia um pilão e o tempo todo varria o rastro por onde passava com uma vassoura feita do cabelo de alguém morto há muito, muito tempo. O caldeirão veio voando pelo céu, com o próprio cabelo sebento de Baba Yaga voando na esteira. O seu queixo comprido era curvado para cima e o seu nariz longo curvado para baixo, de modo que os dois quase se encontravam no meio do caminho. Baba Yaga tinha um cavanhaque branco com verrugas na pele e as suas unhas manchadas de marrom eram grossas como telhados e tão compridas e recurvadas que ela nem conseguia fechar as suas mãos. Ainda mais estranha era a casa de Baba Yaga. Ela ficava em cima de enormes pés de galinha, amarelas e escamosas, e andava de um lado para o outro sozinha.
Às vezes a casa girava como uma bailarina em transe. E as cavilhas nas portas e janelas eram feitas de dedos humanos, das mãos e dos pés. E a tranca da porta da frente era um focinho com muitos dentes pontiagudos. Vassalisa consultou a sua boneca. Essa é a casa que procuramos? E a boneca, do seu jeito, respondeu: é essa casa que procuramos. E antes que ela pudesse dar mais um passo, Baba Yaga, em seu caldeirão, desceu sobre Vassalisa aos gritos: o que você quer aqui? Vovó, calma, eu só vim buscar um pouco de fogo. Está frio na minha casa e o meu pessoal vai morrer. Eu preciso de fogo. Sei, retrucou Baba Yaga rabugenta. Eu conheço você e o seu pessoal. Ah, sua criança inútil. Você deixou que o fogo se apagasse, o que é muita imprudência. Além do mais, o que te faz pensar que eu te daria uma chama? Ah, porque eu estou pedindo, respondeu rapidamente Vassalisa depois de consultar a sua boneca. Você tem sorte, disse Baba Yaga. Essa é a resposta certa. Vassalisa se sentiu com muita sorte por ter acertado a resposta. E Baba Yaga, no entanto, a ameaçou. Não há a menor possibilidade de eu te dar o fogo antes de você fazer um trabalho para mim. Se você realizar as tarefas que eu tenho para você, te entrego o fogo. Se não... E nesse ponto, Vassalisa viu que os olhos de Baba Yaga de repente se transformaram em brasas. Se não, minha filha, você morrerá. E assim Baba Yaga entrou pesadamente em sua casa, deitou em sua cama e mandou que Vassalisa te trouxesse comida, a comida que estava no forno. No forno tinha comida suficiente para 10 pessoas e Baba Yaga comeu tudo, deixando uma pequena migalha e um dedal de sopa para Vassalisa. Lave minha roupa, varra essa casa, varra o quintal, prepare minha comida e separe o milho mofado do milho bom e certifique-se que está tudo em ordem. Volto mais tarde para conferir o seu trabalho. E se tudo não estiver pronto, você será o meu banquete. E com isso, Baba Yaga partiu voando no seu caldeirão, com o seu nariz servindo de biruta e o seu cabelo de vela. E anoiteceu novamente. Vassalisa voltou-se para a boneca assim que Baba Yaga se foi. Ai, o que eu vou fazer? Como vou conseguir cumprir todas essas tarefas a tempo? A boneca disse que iria sim conseguir e disse que Vassalisa deveria comer algo e ir dormir. Vassalisa deu um pouco da sua comida à boneca e adormeceu. Pela manhã, a boneca tinha feito todo o trabalho e só faltava preparar a refeição. À noite, Baba Yaga voltou e não encontrou nadinha por fazer. Satisfeita de certo modo, mas irritada por não conseguir encontrar nenhuma falha, Baba Yaga zombou de Vassalisa. Ah, você é uma menina de sorte. E então ela convocou os seus criados
para moer o milho. Eram 3 pares de mão que apareceram em pleno ar e começaram a raspar e esmagar o milho. O resíduo pairava no ar como uma neve dourada. Finalmente o serviço terminou e Baba Yaga se sentou para comer. Baba Yaga comeu por horas a fio e deu ordens à vassalisa para que no dia seguinte ela limpasse a casa, varresse o quintal e lavasse a roupa. Tá vendo aquele monte de estrume ali? Há muitas sementes de papoula, milhões de sementes de papoula. Amanhã eu quero encontrar um monte de sementes de papoula e um monte de estrume, completamente separados um dos outros. Você me entendeu, menina? Meu Deus, como eu vou fazer isso? Disse Vassalisa, quase desmaiando de desespero. Calma, Vassalisa, não se desespere, eu cuido disso, disse a boneca, quando a menina colocou a mão no bolso. Naquela noite, Baba Yaga adormeceu roncando e Vassalisa tentou catar as sementes de papoula no meio do estrume. Durma, Vassalisa, vá dormir, tudo vai dar certo. Mais uma vez, a boneca executou todas as tarefas e quando a velha voltou, estava tudo pronto. Ora! Que sorte a sua conseguir acabar tudo, disse Baba Yaga sarcástica. Ela chamou novamente os seus criados para prensar o óleo das sementes e novamente aquelas mãos apareceram e cumpriram a tarefa. Enquanto Baba Yaga se besuntava na gordura do cozido, Vassalisa ficou parada por perto. E aí, o que você está olhando? Perguntou Baba Yaga de mau humor. Posso te fazer umas perguntas, vovó? Pergunte, ordenou Baba Yaga. Mas lembre-se que saber demais envelhece as pessoas antes do tempo. Vassalisa perguntou quem era o homem de branco no cavalo branco. Respondeu Baba Yaga. Este primeiro é o dia. E o homem de vermelho no cavalo vermelho? Este é o sol nascente. E o homem de negro no cavalo negro? Sim, este é a noite. Entendi, disse Vassalisa. Vamos, minha criança. Não quer me fazer mais perguntas? Sugeriu Baba Yaga. Vassalisa já queria perguntar sobre as mãos que apareciam e desapareciam, mas a boneca começou a saltar dentro do bolso. E em vez disso, Vassalisa disse: Não, vovó, como a senhora mesmo disse, saber demais pode envelhecer a pessoa antes da hora. Baba Yaga pensou e inclinou a cabeça. Você é muito ajuizada, menina. Como foi que conseguiu isso? Isso foi uma bênção da minha mãe. Bênção, disse Baba Yaga. Bênção! Nós não precisamos de bênção nenhuma aqui nessa casa. É melhor você procurar o seu caminho. E foi empurrando Vassalisa para o lado de fora. Vou te dizer uma coisa, menina. Olha aqui. Baba Yaga tirou uma caveira de olhos incandescentes da cerca e enfiou numa vara. Pronto. Leve essa caveira na vara até a sua casa. Isso. Esse é o seu fogo. E não diga nenhuma palavra sequer. Só agora. Vai embora. Vassalisa ia agradecer a Baba Yaga, mas a bonequinha no fundo do bolso começou a saltar para cima e para baixo.
E Vassalisa percebeu que ela só tinha que pegar o fogo e sair fora. Ela voltou correndo para casa, seguindo as curvas e as voltas da estrada, com a boneca indicando o caminho. Era noite e Vassalisa atravessou a floresta com a caveira numa vara, com o brilho de fogo saindo pelo buraco dos ouvidos, dos olhos e do nariz. De repente, ela sentiu medo dessa luz e pensou em jogá-la fora. Mas a caveira falou com ela, insistindo para que se acalmasse e prosseguisse para a casa da madrasta e das filhas. Quando Vassalisa ia se aproximando da casa, a madrasta e suas filhas olharam pela janela e viram aquela luz estranha que vinha dançando pela mata. Cada vez a luz chegava mais perto. Elas não podiam imaginar o que era aquilo. Já haviam concluído que a longa ausência de Vassalisa indicava que a essa altura ela já deveria estar morta e que seus ossos tinham sido carregados pelos animais. Que bom que ela tinha desaparecido. Vassalisa chegava cada vez mais perto da casa. E quando sua madrasta e as filhas viram que era ela, correram na sua direção, dizendo que estavam sem fogo desde que ela havia saído e que por mais que tentassem acender, o fogo sempre apagava. Vassalisa entrou na casa, sentindo-se vitoriosa por ter sobrevivido à sua perigosa jornada e por ter trazido o fogo para a casa. No entanto, a caveira na vara ficou observando cada movimento da madrasta e das filhas, queimando-as por dentro, e antes de amanhecer, ela havia reduzido a cinzas aquele trio perverso. E essa história entra por uma porta e sai pela outra. E quem quiser que conte outra. Uau, né? Não sei qual de vocês já conhecia essa história, mas essa figura, né, da filha que perde a mãe e tem a madrasta e as filhas malvadas, né? Como no conto da Cinderela, por exemplo, é um marco bem comum, né? É um mito que reaparece em contos de fada. E a Baba Yaga é uma bruxa que se perde pelo tempo. Só que as lições, né, desse conto, elas estão nas sutilezas. Existem muitos finais para esse tipo de conto de fadas. E eles terminam assim de uma forma assustadora para trazer a gente de volta para a nossa realidade. Durante muito tempo, né, os nossos poderes de intuição ficaram escondidos nas mulheres, enterrados por falta de uso. Mas Jung observou que nada está perdido em nossa psique, que a gente pode acessar esses poderes, porque eles estão ali. Portanto, esse repositório de intuição das mulheres nunca se perdeu, ele só ficou bem guardadinho. E para a gente entender essa história, considerando todos os componentes e o que eles representam, a gente precisa acessar esses conteúdos da nossa psique. E essa iniciação, essa intuição que leva a Vassalisa à iniciação, e o que é uma iniciação, né? A iniciação é um rito de passagem, consiste no término de um ciclo e o começo de outro. Em algumas tradições espirituais, a iniciação representa a morte do eu mundano para o nascimento do eu sagrado. Então, a iniciação é marcada pela realização de certas tarefas, e nesse conto existem muitas tarefas que Vassalisa cumpre a pedido de Baba Yaga.
Então, ela aprende com a velha a partir das tarefas que Baba Yaga a entrega, né? E com a realização dessas tarefas, essa sagacidade, essa intuição é despertada. Porque ela tem que examinar o seu repertório e avaliar quais são os seus recursos internos para que ela veja de que forma ela pode realizar as suas tarefas acessando a sua intuição para que chegue ao ponto de sua iniciação, ao momento do nascimento da sua mulher selvagem, do seu amadurecimento, da sua finalização de um ciclo para o começo de outro. Então a gente pode perceber aí onde começa a história da Vassalisa, com a morte da mãe boa demais. E aí a gente encontra o primeiro desafio de Vassalisa, que é perder esse referencial de bondade. Mas mesmo assim, essa mãe, mesmo morrendo, deixa um legado para sua filha, que é representado através da boneca, que é a intuição. Então, essa voz guia não deixa de ser a voz da sua mãe, e que a gente pode entender até como as vozes de nossas ancestrais, para que a gente tenha histórias de referência para fazer as escolhas da nossa vida. Então, essa é a primeira tarefa de Vassalisa, perder a mãe boa demais e continuar a sua trajetória sem aquela mãe para consolar, para afagar, para cuidar das nossas feridas. Então, em nossas vidas, sempre vai surgir esse momento que a gente sai dessa zona de proteção, né? Que pode ser externa ou interna, desse lugar de proteção, seja na nossa psique, seja na nossa vida. E essa figura, ela se transforma o quê? No nosso senso de ética, em nossos valores, nas coisas que a gente acredita, e nos impele a novos desafios. É o nosso processo de amadurecimento. A gente também pode chamar essa primeira tarefa do começo da jornada da heroína, que também é uma forma de nós percebermos a história da Vassalisa. A mãe boa demais, ela não consegue cumprir plenamente o papel da mulher selvagem, porque ela protege a criança, ela protege o filho nos primeiros passos. Mas ela não consegue acompanhar a filha até o fim. Por quê? Porque essa filha precisa amadurecer e precisa crescer. Então ela precisa se separar da mãe boa demais. Então, se a gente fica mais tempo com essa mãe boa demais, a gente perde o tempo do nosso amadurecimento e a gente fica vulnerável. Então, a gente pode até perceber isso quando temos mulheres na nossa vida, mães, avós, tias, que são super protetoras e dão a impressão que a gente não pode crescer. Ou quando nós fazemos isso com os nossos filhos, ou fazemos isso com um projeto da nossa vida que a gente não deslancha, ou quando a gente tem aquela vozinha do medo que diz assim, eu acho que eu não tô pronta, eu acho que eu não tô pronta. É essa mãe boa demais que acaba nos prendendo porque a gente não deixou ela morrer na hora que ela precisava morrer. Então pensem aí sobre isso. E aí, quando a gente pensa na segunda tarefa da Vassalisa, né? É quando a gente encontra a natureza sombria, quando Vassalisa se confronta com a sombra do feminino, que é o que? Representada pela madrasta e pelas filhas, que representam os elementos perversos da nossa psique, aqueles elementos julgadores, aqueles gatilhos sabotadores, os nossos traumas, as nossas inseguranças, os nossos medos, até mesmo as situações que nós vivenciamos que nos deixam fragilizados.
Então, nesse estágio, a gente fica acuada, a gente fica com medo, a gente acha que a gente não tem forças. E agora, o que eu vou fazer se eu matei a minha mãe boa demais? Quem é que vai me proteger dessa madrasta malvada? Então, essas figuras, né, tanto a madrasta quanto as filhas, elas podem representar, por exemplo, a opressão social que a mulher sofre, os artifícios malignos do patriarcado que deixam a mulher no lugar de estagnação. Elas podem representar situações em que a mulher foi abusada, foi subjugada, foi vilipendiada dos seus valores e do seu senso de ética e de preservação, porque é o confronto com a sombra. Também pode representar a nossa própria perversidade, quando nós fazemos esse papel na vida de outras mulheres. E aí cabe botar a mão na nossa consciência e pensar: será que eu estou madrasta ou será que eu estou vassalisa? Fica aí essa inquietação para que vocês pensem, né? E aí, como ela começa aí, então, a ouvir a sua intuição, que ela vê que aquele sorriso da madrasta não é bem aquilo, porque ela se revela na perversidade, obrigando Vassalisa a fazer aí uma série de coisas que não são parte da sua iniciação, mas paralisam ela num estágio de não se desenvolver. E aí a gente parte para a terceira tarefa da jornada de Vassalisa, que é trilhar as trevas, que é o desafio da Vassalisa quando ela atravessa a floresta em busca da Baba Yaga. É o caminho na escuridão. A gente pode até chamar esse momento da noite escura da alma, né? Que é como muitas tradições espirituais chamam o processo da iniciação. É a via da morte e do renascimento. Você precisa caminhar na escuridão para que você possa encontrar a luz lá do outro lado. Então, neste momento de caminhar na escuridão, é o momento que Vassalisa se conecta com o seu poder interno, representado pela boneca. Se conecta à intuição. Então, por mais desafiadoras que sejam as tarefas que Baba Yaga traz para Vassalisa, a boneca mostra que existe forma de resolver. Então, inclusive, né, as bonecas a gente pode entender até como um tesouro simbólico, porque essa boneca, no caso da Vassalisa, representa essa bênção deixada pela mãe, essa força instintiva, essa intuição que fica ali dizendo para ela: faz assim, faz assado, vai dormir, não vai dormir. Então, a gente pode pensar que essa boneca tem uma vida própria. Inclusive, a gente pode até perceber em várias culturas que existe aí uma mágica envolvendo as bonecas, né? Como talismãs, como receptáculos de cura. Inclusive, a gente pode pensar nas matrioscas, né? Aquela bonequinha russa que vai uma dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra. Aquilo lá é um objeto que representa a coisa das camadas, da ancestralidade, dependendo do contexto que a história é analisada. Então, essa boneca é aquele símbolo do inconsciente, da psique, daquela coisa que está guardada, mas que quando a gente mergulha nas trevas, né, na floresta, a gente tem condições de acessar. E aí a gente pode pensar também que aí Vassalisa se conecta com a questão de confiar na intuição, confiar no legado que a sua mãe deixou para ela. Porque ela ouve a boneca para que ela consiga, né, desenrolar aquele percurso e caminhar
nas trevas com segurança, sabendo para onde ir, o que fazer. E e muitas vezes a gente pode assim pensar, né? Quando será que eu não escutei a minha bonequinha? Quando a gente está no meio daquela encruzilhada, daquele caminho, aí a gente toma uma escolha assim que depois a gente se arrepende, mas que dentro da nossa cabeça a gente sabia que tinha que ter escolhido outra coisa. E aí a gente pensa, putz, eu pensei nisso e não fiz. Quem era ali falando? Era a nossa bonequinha interna. Era a voz da Laloba, né? Contando no nosso ouvido o que fazer. E até a coisa, né, da Vassalisa precisar alimentar a boneca é uma forma de nutrir esse vínculo, de estabelecer essa conexão com essa boneca, com essa intuição. E aí a gente tem, né, a quarta tarefa de Vassalisa, que é o quê? O confronto com Baba Yaga, que representa o quê? A megera selvagem, que cumpre o papel da iniciadora da Vassalisa. Porque a Baba Yaga é uma deusa selvagem, uma deusa negra, que a gente pode chamar de deusa escura também, nos mitos, né? E até mesmo na visão arquetípica das deusas do sagrado feminino, porque ela traz essa natureza selvagem, essa natureza da sabedoria e essa natureza desconhecida que está ali guardada, escondida numa casa esquisita, na escuridão, mas que ainda assim é ela que distribui o fogo, né? E se a gente parar para pensar, o fogo é uma das maiores representações da sabedoria, da intuição e principalmente da transmutação, dos processos de transmutação na nossa vida. Então, Vassalisa nesse momento, ela precisa confrontar esse poder assustador de Baba Yaga para descobrir o seu próprio poder, para descobrir do que ela é capaz. Então, a Vassalisa ela precisa aprender com Baba Yaga também esse aspecto selvagem, esse aspecto da bruxa velha. Para quê? Para que ela também desenvolva a sabedoria da mulher selvagem. E até mesmo, né, vendo a face de Baba Yaga, é uma forma também da gente aprender que a mulher não é só aquela face de ser boa demais, que existe também essa versão bruxa, selvagem e misteriosa do feminino, que é a que guarda a nossa sabedoria, assim como Baba Yaga guarda as chamas que iluminam a escuridão, não é? Então, a gente pode até perceber isso no final ali da história da Vassalisa com a Baba Yaga, que Vassalisa demonstra o respeito e acata as coisas que Baba Yaga diz, aceita os conselhos que Baba Yaga traz para ela, né? E Baba Yaga, ela tá aí nesse disfarce de bruxa, mas é esse grande tema assim do poder, e é a figura que mais assusta o patriarcado, que mais assusta a humanidade. Haja vista aí todo o processo que historicamente aconteceu na Inquisição e a retratação, né, a partir dessa figura medieval da bruxa que se sustenta até os dias de hoje, da velha, malvada, que come criancinha. Mas a Baba Yaga nada mais é que a manifestação dessa mulher selvagem, dessa figura sábia que pode aparecer na nossa psique, apresentando quais são os desafios que nós precisamos enfrentar, né? Como que a gente separa o milho mofado do milho bom, a semente de papoula do esterco? Como que a gente faz isso? Então, esse aspecto da Baba Yaga, ela representa, né, essa força que movimenta o ciclo da vida, da morte e do renascimento. Por quê? Passando pela escuridão da floresta, Vassalisa chega no ponto de sua iniciação,
através da Baba Yaga. Então ela tem duas escolhas ali, ou ela cumpre as tarefas de Baba Yaga e consegue o que ela foi buscar, ou ela morre e Baba Yaga a devora. Então o que ela faz? Ela cumpre as tarefas. Então esse é o estágio da iniciação de Vassalisa, onde vai morrer a menina Vassalisa para nascer a Vassalisa amadurecida, a Vassalisa pronta para confrontar os desafios da sua vida. E aí a gente tem a quinta etapa, a quinta tarefa, que é a questão do servir ao que não é racional. Como assim, né? Nessa parte a gente tem aí a Vassalisa pedindo o fogo de Baba Yaga, que a Baba Yaga diz que só vai entregar se a Vassalisa fizer o que ela mandar. Que é o quê? A iniciação propriamente dita. Né? Porque quando Baba Yaga entrega o fogo para Vassalisa, ela diz o quê? Que Vassalisa está pronta para caminhar na escuridão e fazer as suas escolhas. Vassalisa não está ali só ela e a intuição, está ela, a sua intuição e o fogo de Baba Yaga, a sabedoria de Baba Yaga, né? A magia de Baba Yaga acompanhando Vassalisa na sua trajetória de volta. Ou seja, o processo todo que Vassalisa vivencia, cumprindo as tarefas que Baba Yaga coloca, fazem com que ela, né, seja munida de conhecimento, de sabedoria, de força e de poder pessoal, né? De poder, de magia. Então, a gente tem toda essa representação, né, através das tarefas, através das coisas que Vassalisa é desafiada a fazer. E Vassalisa, né, entende nesse momento que essa mãe selvagem, ela exige, né, que Vassalisa cumpra a sua parte, a alimente para que ela não morra, para que ela não desapareça. Então, o que a gente pode pensar, né, das tarefas de Vassalisa? Lembrando, né, que foi separar o milho, separar o esterco da semente. Então, que a gente precisa o quê? Ter assertividade, tem que saber quais são os elementos que estão no nosso pensamento, saber limpar, saber purificar e fazer isso com regularidade. E fazendo isso, a gente acende o nosso fogo criativo. A gente é merecedora das chamas de Baba Yaga. Tanto que é o que acontece, né? Que ela fica ali intrigada, né? E a sexta tarefa é o quê? Baba Yaga, surpresa que Vassalisa conseguiu separar, conseguiu fazer tudo. Como assim, né? Essa separação, né, dos elementos que aparecem na história, milho bom do milho mofado, esterco da semente de papoula, pode ser aquele momento, né, nas nossas vidas, o momento da jornada da heroína, que a gente precisa escolher para onde vamos, que elementos nós vamos selecionar, o que está no nosso caminho que a gente precisa separar, escolher, isso aqui serve, isso aqui não serve, isso aqui eu levo, isso aqui eu não levo. É esse momento nas nossas vidas que essa representação no conto traz. Então, quando a gente pensa, né, no nosso inconsciente, ele faz essas separações, mas como tudo isso, a nossa intuição está lá bem enterrada, a gente não percebe, então a gente não sabe priorizar, a gente não sabe focar, a gente não sabe direcionar a nossa intuição, a nossa energia para o que é necessário mesmo, né? Então, a gente percebe que quando a gente se atreve a olhar para as nossas tarefas, pensando realmente nessa separação do que é bom e do que é ruim, do que é saudável, do que é tóxico, do que serve e do que não serve, a gente também está mais um passo à frente na nossa iniciação.
E aí nós temos a 7ª tarefa da Vassalisa, que é o momento que Vassalisa pergunta as coisas para Baba Yaga. E as perguntas que são feitas é o que? Vassalisa quer aprender mais a respeito da natureza selvagem de Baba Yaga. Ela quer entender como funciona a mulher selvagem, como funciona tudo aquilo. Então a gente tem as 3 figuras, né, dos cavaleiros representando o dia, a tarde e a noite, que a gente pode fazer aí a leitura como os ciclos da vida, né, a vida, a morte, o renascimento, as etapas vivenciadas no processo de iniciação, né, e com as próprias cores cumprindo esse papel. E entendendo isso, né, a gente começa a entender a passagem do tempo, o ritmo, as representações dos tempos e temporalidades na nossa trajetória pessoal também. E aí a gente tem o aviso da Baba Yaga, né? Saber demais envelhece antes do tempo. Mas como assim, né? Existe uma quantidade de coisas que a gente precisa saber e que a gente tem que esperar. Na verdade, a gente precisa também dar tempo ao tempo, porque se a gente não está maduro o suficiente para compreender determinada tarefa, determinado aspecto de uma situação, a gente não tem como avançar, a gente não tem como ir para frente. Só que a gente não pode pular etapas, a gente tem que passar por todas. Então a gente também tem que vivenciar uma por uma de cada vez, no nosso tempo, né? No nosso ritmo, observando tudo isso e ainda assim conseguindo que Baba Yaga coloque os desafios e até se orgulhe, assim, você tá fazendo umas perguntas da hora, continua aí. Então, aí a gente vê mais uma evolução da Vassalisa. E aí a gente tem a 8ª tarefa, que é o momento que Baba Yaga refuta as bênçãos que Vassalisa diz que ganhou da sua mãe. Quando questiona, como que você conseguiu fazer isso? E Vassalisa diz que foi um presente da mãe. E a Baba Yaga fica doida da vida, né? Por quê? Por que ela foi abençoada pela mãe? Que tipo de bênção é essa? A gente pode pensar, né, que Baba Yaga, ela pode sim temer o fato da Vassalisa ter sido abençoada. E assim ela ter condições de desejar, né, e ter patronos, protetores, elementos, enfim, dentro da sua trajetória. Porque muito embora a Baba Yaga seja capaz de dar o sopro da vida e nos conduzir à morte também, Baba Yaga não gosta de ficar muito próximo da doçura, da luz, e então isso assusta a Baba Yaga quando Vassalisa consegue trazer para si essa luz, essa iluminação. Como Vassalisa, né, se fortaleceu servindo a Baba Yaga, ela agora, nesse momento, tem um novo repertório de poder. E desse jeito, a gente pode considerar que Vassalisa está com os aspectos mais importantes do feminino aflorados até esse momento. Então, assim, se a gente tem essa bússola interna, né? Essa bonequinha que fala, cuidado, vai aqui, vai ali. E se a gente tem essa Baba Yaga nos desafiando, nos impulsionando a um processo de desenvolvimento e evolução, a gente está no caminho certo. Se a gente sente que a gente está passando pela floresta escura, enfim, né? Cada uma de nós vai estar em um estágio diferente da história da Vassalisa. Ai, Mariana, não estou em lugar nenhum. Então aguarde que em algum momento isso vai acontecer, porque todas nós passamos pela jornada da heroína, que é esse processo da iniciação. E aí a gente sabe, né, que a Baba Yaga, depois de tudo isso, ela entrega a caveira para Vassalisa para que ela leve para casa, né? E quando Vassalisa
pega a caveira, ela sente medo daquele poder que ela tá carregando, quer deixar a caveira para trás, não quer levar. E aí, né? Por quê? Porque aquela caveira representa todos os sentidos da Vassalisa absolutamente aguçados, em pleno funcionamento, em plena percepção. Tanto que a caveira orienta a Vassalisa, que quando a Vassalisa sente medo, a caveira fala, não, vai lá que dá tudo certo. E essa luz é aquela luz que representa essa chegada nossa no fundo da nossa consciência, no fundo da nossa psique, porque é o que vai mostrar pra gente quais são os caminhos a seguir a partir deste momento. Então, quando a Vassalisa, inclusive, chega em casa, né, e a chama queima a madrasta, queima as filhas, é uma forma simbólica ali que o conto traz da Vassalisa transmutar também o seu inconsciente, tirando essas figuras da sua vida, tirando essas figuras do seu inconsciente, da sua psique. Então, se a gente pensar nesse aspecto, né, a gente tem o confronto final, vamos dizer assim. Então, né, pensando aqui, avaliando, quando a gente está nesse papel de Vassalisa, tipo, decidi começar a minha jornada de heroína focada no meu trabalho, por exemplo. Então, você vai ter que sair da sua zona de conforto, quer matar a mãe boa demais. Você vai precisar, deixa eu ver aqui, você vai precisar caminhar pela floresta, né? Olhar para as coisas que você precisa fazer. Você vai precisar confrontar a natureza sombria, né? Os seus medos, o que te assusta, o que te impede, o que te sabota. E ainda assim, caminhar na floresta escura em busca de uma resolução e encontrar nesse processo a Baba Yaga, ou seja, qual é o desafio que você vai ver na sua vida que vai te conduzir a um novo processo, a uma transmutação. E não pensem vocês que a gente encontra a Baba Yaga apenas uma vez na vida. Somos cíclicas, portanto, os nossos processos também são. Então, se a gente fechou um ciclo aqui, eu reformei minha casa, deu tudo certo, achei que eu não ia ter dinheiro, eu mudei de emprego porque aquele estava ruim, agora tá top, tá ótimo. A gente não pode deixar de exercitar a nossa intuição, a gente não pode deixar de se conectar com a Baba Yaga para que ela traga os conhecimentos necessários para as nossas vidas, para que a gente consiga fazer como Vassalisa e retornar das nossas sombras, né? E encerrar o que for preciso, que é o que representa a morte da madrasta e das filhas. Então, Vassalisa fez todo o percurso da jornada da heroína, voltou vitoriosa, além de ter a bênção da sua mãe, trouxe também o fogo de Baba Yaga, que queimou e matou a madrasta malvada e as irmãs. E o que isso quer dizer? O fim de um ciclo, um fim necessário, no qual a gente elimina as coisas que nos são tóxicas, as coisas que nos aprisionam, as coisas que não nos fazem bem, que na história, né, são representadas pela madrasta e pelas filhas. Então, como que a gente toma as nossas decisões, né? Como que a gente pode ouvir essa intuição? A gente pode respirar bem fundo, se conectar, imaginar que essa intuição pode ter uma forma de boneca, uma forma de alguma coisa ou não. Mas parem para pensar nas vezes que vocês sentiram, nossa, eu devia ter feito isso. E aí você vê que você fez um troço nada a ver. Quantas vezes vocês puderam dizer assim, nossa, eu estava pensando exatamente nisso. Por quê? A intuição está aguçada, né? Estamos nos conectando com esse aspecto. Eu vou ter filhos, mas existe aí todo o processo das tarefas da Baba Yaga, né? De você organizar a sua casa, de você organizar a sua vida, que vai mudar completamente depois de uma criança.
e por aí vai. Então, assim, a gente tem elementos riquíssimos nesse conto e, assim, não dá para falar de todos sem estender muito essa conversa, senão ela acaba ficando cansativa. Mas eu espero que vocês façam aí a leitura desse capítulo e tirem as suas próprias conclusões e tentem identificar na jornada pessoal de vocês em que etapa vocês estão. Desafio vocês a responder essa pergunta e fico à disposição para tirar quaisquer dúvidas de vocês. Deixo um beijo enorme e abençoada seja.